Olá, boa noite. Guilherme, boa noite. Muito bem. E aí, Boa Sérgio, noite. tudo bem? Agora oficialmente iniciando aqui a nossa live, né? Isso aí. A 12ª live do Fonage. É uma alegria enorme, Mauro, estar dividindo esse momento com você, né? E É, também um orgulho, né? Ser é, convidado pela desembargadora Janice, Janine, presidente do FONAGE, né? Desembargadora aqui no TJ de Santa Catarina, para participar contigo aí, dividir um pouco desse tempo com todo mundo e falar sobre o sistema criminal no nosso meio, na exatamente. justiça penal consensual que a gente trabalha no GECRIM, é muito legal. Exatamente. E eu fico também contente por estar tendo essa oportunidade, né? Também quero fazer minhas as tuas palavras, né? Agradecendo a desembargadora Janice, né? A nossa presidente do FONAGE, desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E vamos lá, essa é a nossa live de número 12 do FONAGE. O tema é juizados criminais, a importância da justiça penal consensual em tempos de distanciamento social. Nós temos aqui já alguns participantes, são alguns, acho que, alunos seus, né, Mauro? Estão aí Sim. se manifestando. Eu dou as boas-vindas a todos, né? Em meu nome, em nome do Mauro, né? Em nome da Janice também. E, quer que eu fale um pouquinho do teu currículo, Mauro? O teu currículo é longo, né? Capaz, não, vamos tocar direto, nada de currículo, vamos aproveitar o tempo para falar do que interessa. Então tá bom. Então eu vou iniciar aqui, Mauro, falando um pouquinho. Já que é sobre essa questão da justiça consensual, né, no campo penal, Aham. eu vou me permitir aqui falar um pouquinho dos primórdios, né, até para justificar a minha quantidade de cabelo branco, e Mas eu falar um acho que tu é pouquinho. mais novo que eu na magistratura, hein? Será? Eu acho que sim. Eu entrei em 22? 90, eu entrei em 91, vai fazer 30 anos. Ah, não. Ah, me ganhou então bastante. Eu sou de 98. 98. Uhum. Então, e assim, na verdade, eu acho que assim, a gente podia projetar o que esse momento que a gente está vivendo lá para as estruturas mesmo, para os alicerces disso que surgiu, que é o sistema dos juizados especiais, né? E eu acho Aham. que esses alicerces, eles se iniciam ali nos anos 80, né? Do século Aham. passado, que é justamente o período que eu estava na faculdade, né? Período muito rico, né? Anos 80 a gente, sim, só para lembrar, a gente era um país muito fechado, né? Você já era nascido, tenho certeza disso. Algum tempo. Há pouco tempo, né? E então, eu fui para São Paulo, sou de Santos, do litoral aqui do estado de São Paulo, fui para São Paulo fazer a faculdade e era um país muito fechado, né? Ainda estávamos sob um presidente, era o último presidente militar, né? Aham. Que era Querido? o Figueiredo, exatamente. E ele, dentro de um ministério lá da desburocratização, né? Ele acabou sendo responsável pelo surgimento da lei de pequenas causas, né? Aham. E o pessoal da faculdade, Kazuo Watanabe, o Cândido Rangel Dinamarca, o Ada Pellegrini Grinover, todos eles tiveram um papel muito importante para o surgimento dessa legislação, né? Aham. E na época da faculdade, assim, houve dois eventos que me marcaram muito, né? O primeiro foi um evento que chamava Participação e Processo, né? Coordenado pelo professor Cazu,
Foi um evento longo, né? Durou mais de uma semana, e ele reuniu professores assim bastante renomados na época, né? E eu me lembro que uma tônica desse evento era justamente a importância da participação, né? Que as mudanças, as transformações sociais, elas ocorriam de baixo para cima, né? E não de cima para baixo, né? O nosso modelo de Estado era um modelo de autoridade, né? Em que era importante a gente valorizar aquela liberdade que estava sendo conquistada pouco a pouco, né? E essa participação popular, ela nessa época, ela surge, por exemplo, na Lei de Execução Penal, Conselho da Comunidade, depois mais na frente, já nos anos 90, no ECA, o Conselho Tutelar, os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, enfim, tudo isso são sementes que vão sendo germinadas ali nos anos 80. E esse evento de participação e processo foi um evento muito marcante, né? Porque fez a gente ali, como estudante, refletir muito sobre o momento que a gente vivia, né? E já se falava nessa época da importância de caminhos alternativos para a solução de conflitos, né? Da importância de se substituir a cultura da sentença pela cultura da pacificação, né? Então, o professor Kazu, ele trazia muito essas reflexões para nós alunos ali, todos eu, por exemplo, na faixa dos 20 anos, né? Então, mal sabia eu que eu estava ali testemunhando alguma coisa que anos mais tarde, quase 40 anos depois, eu estaria trabalhando no meu dia a dia, né? E outra coisa E o engraçado é que essa história aí, que ela teve início no civil, ela acabou, em 88, sendo trazida para dentro da Constituição, também no crime, né? Porque em 88, com o artigo 98.1, se criou um sistema de política criminal que acabou sendo um divisor de águas, né? Do que era e do que passou a ser. Embora, é claro, talvez um pouco mais tarde, isso começou com maior força dentro do sistema penal, esse viés talvez mais patrimonialista, mais consensual. Parece que esse movimento anterior, né, de rompimento com a ditadura, aquela construção da Constituição de 88, com a inclusão de diversos direitos ali dentro do artigo 5º, né, que ficou gigante, mas, enfim, com a criação de um sistema de modelo acusatório, né, que veio ser concretizado agora, né, depois de tantos anos, né, com o pacote anticrime, já em 98 ele teve uma cara, um primeiro, digamos assim, uma disposição constitucional do que passou a ser o sistema de política criminal. De um lado, um sistema duro, né, prevendo crimes hediondos e equiparados, com a Lei 8.072 muito dura, que no começo até proibiu qualquer tipo de progressão de regime, lembra? Até as decisões de inconstitucionalidade e tal. E, de outro lado, um sistema consensual da Lei 9.099, no artigo 98.1, criando o juizado especial, que, para e passo com o sistema civil, né, de conciliação, de alternativas à sentença, como tu falou, também, no viés criminal, uma alternativa à sentença penal condenatória, ainda que, né, eventualmente, se tivesse provas de uma autoria do crime ou da materialidade. Por quê? O Estado talvez passou a entender que, sendo o direito penal a última ratio, né, a última solução a ser buscada, para certos crimes estaria satisfeito se autor e vítima, né, chegassem a um acordo. Se o autor do fato e o representante do Estado, o Ministério Público, chegassem a um acordo. E aí nasceram, então, a composição civil, a transação e também, na sequência, a suspensão condicional do processo. Então, esse movimento que foi forte no civil, que vem forte até hoje, né, tendo várias sementes, no crime também teve o seu momento já em 88. Por isso que a gente defende muito, né, dentro do Juizado Especial Criminal, que o nosso berço é constitucional. E se você analisar, né, se a comunidade jurídica, quando analisa esse movimento, ela vai perceber que, atualmente, a maioria esmagadora dos crimes previstos na legislação são de competência do Juizado Especial Criminal. E agora, com o acordo de não persecução penal, então, acho que não sobram 10% dos crimes previstos para serem tratados pela lei dura, né? Acho que quase todos são hediondos,
né? Excluídos aqueles que são de média complexidade ou lesividade, o resto é tudo crime hediondo ou juizado especial criminal ou acordo de não persecução penal. Então, bem nessa linha aí do que tu fala, lá desde os anos 80 e ali 90, uma criação de um outro sistema de justiça, né? Exatamente, então. E justamente isso que eu estava falando, quer dizer, dentro ainda da minha época de faculdade, o segundo evento assim que foi muito marcante foi justamente a Assembleia Constituinte, né? E a Faculdade de Direito, o Largo São Francisco, teve um papel muito importante, né? Na discussão de ideias, né? De introdução de assuntos, de temas dentro da Constituição, né? Então, assim, a Constituinte ela teve uma representatividade muito grande, inclusive das minorias, né, Mauro? Os negros, as mulheres, os índios, os sem terra, né? E justamente no artigo 98, então, se introduz uma mudança completa de paradigma, né? Se rompe com aquele processo penal engessado, né? Em que é uma via de mão única, é a solução de cima para baixo, tirando o júri, não há participação popular alguma. Então, assim, as pessoas ali, os personagens centrais são o Estado, é a figura do juiz, do promotor e do advogado, mas principalmente do juiz é que vai dar a resposta única, né? E quando então, se cria esse dispositivo do artigo 98 e que prevê a conciliação e a transação no âmbito civil e criminal, ali então se está rompendo com um paradigma que vinha dos anos 40, né? Exato. Que sempre houve no Brasil, né? Então é uma nova mentalidade, é um novo prisma, uma nova abordagem para solucionar as causas criminais via consenso, né? Então desses 40 anos, e hoje a gente chega nesse momento que a gente está, a gente agora, em que a gente naquela época tinha uma dificuldade enorme de acesso à jurisdição, hoje nós estamos entrando nos escritórios de advocacia, nós estamos entrando na casa das pessoas com as audiências por videoconferência, né? E as pessoas se sentem muito mais à vontade, a possibilidade de acordo hoje aumentou muito, né? Eu tive essa experiência de fazer essas audiências, né? E a gente percebe que as pessoas não estão armadas, né? Porque o fórum é sempre um ambiente diferente, né? Um ambiente frio, inóspito, exatamente. Agora, a pessoa estando junto do advogado, dentro do escritório de advocacia ou dentro da própria casa dela, a abordagem fica muito mais facilitada, né? Então, é muito interessante essa mudança completa, né, de paradigma que a gente vivenciou nesses anos todos, né? Eu acho que essa alteração, né, que o sistema todo provocou no sistema de justiça tradicional, ela tem se revelado nos últimos anos assim predominante, né? Desde o juizado especial, essas novas formas de solução, ora alternativa, ora adequada, né? O nome já mudou algumas vezes a depender da administração, mas enfim, para além da sentença, ela tem provocado uma mudança na própria sociedade, né? Você, como tu disse, a população, em regra, no civil já tem um certo, né, medo, receio, enfim, fica contrariada a ter que ir ao juízo para resolver alguma coisa, embora a população brasileira ainda tenha, assim, sabe, uma certa segurança em ter no judiciário como uma resposta. Tanto é que aquelas políticas ou as leis que tentaram introduzir a arbitragem, elas demoraram a pegar um pouco de corpo e ainda hoje tem seus problemas. Então, se confia muito no judiciário. Mas, mesmo assim, a partir das leis de solução consensual e o incremento dela a partir das resoluções do CNJ, mais recentemente, ou dos tribunais, abriram-se novas portas, né? O multiportas, a solução que o judiciário pode dar não é única, né? Não é só a sentença. E isso é muito interessante. Esse sucesso do juizado, tanto do civil quanto no criminal, foi reverberando, então, no processo civil, no processo penal, com a conciliação, com a mediação, no processo penal também com a abertura e com, talvez, na justiça consensual penal, com o resgate do protagonismo da vítima, né? Nós temos muito claro que, com o sistema tradicional, o Estado toma da vítima o poder de resolver a situação
e ele que vai dizer o que é que tem que ser feito, independente da vontade da vítima. Isso, sim. não sei se é, né? Até hoje se discute, será que é o caminho adequado, esse sistema retributivo, preventivo? Mas, enfim, o que a gente percebe, quem opera o sistema dentro do juizado, ele consegue perceber que quando ele é bem aparelhado, bem tocado, bem conduzido, as conciliações do juizado, as mediações do juizado especial, seja em composição, direto com a parte, né, seja com o promotor, elas têm um fruto melhor, porque Uhum. se trabalha a partir da solidariedade, da paz, não do conflito, né? E isso que é interessante. É. E o que a gente percebe também, né, Mauro, assim, com a experiência, é que muitas vezes a solução do conflito interpessoal, dentro do qual acabou surgindo o cometimento de algum delito, a solução muitas vezes passa longe da aplicação da lei penal, né? Aliás, muitas vezes a aplicação da lei penal, a imposição do preceito secundário da norma penal incriminadora, né? Ou seja, a sanção, muitas vezes ela acaba fomentando aquele conflito e não solucionando, né? Não, bem Né? Então, lembrado. assim, a gente percebe que como é importante se viabilizar esse momento de encontro, de diálogo, né? Hoje em dia as pessoas estão muito armadas, né? Elas estão muito se sentem muito desconfiadas uma da outra, né? Então, quando a gente consegue de alguma forma desarmá-las e promover esse encontro, promover essa ponte, essa aproximação ou essa reaproximação, a gente percebe, dá uma satisfação muito grande, né? Como promotor da paz mesmo, né? Que eu acho que é isso que a gente é em última análise, né? Eu acho que a finalidade maior do direito é pacificar, né? Pacificar as relações sociais, trazer paz para as pessoas, devolver um ambiente de paz e harmonia, né? E muitas vezes a aplicação da lei penal não contribui para isso, pelo contrário, né? Fica aquela sensação de revanche, de vingança, né? E não é isso que vem ao encontro do interesse maior da pacificação social, né? Na live passada, onde o Joaquim, muito bem, que está nos vendo aí também, abordou a questão da justiça restaurativa, junto com o nosso mestre de todas as horas, o Bacelar, né? Trabalhou esse tema que eu acho que é talvez fundamental nesse momento. Eu, durante agora a pandemia, né, todos nós trabalhamos em home office, aliás, a produção está muito maior, né, de Sim. todo mundo aqui no estado, aí em São Paulo também, tenho certeza que sim. Eu tive a oportunidade de reler alguns livros, resgatar alguns conceitos e tal, e passei essa semana por um livro do desembargador aqui do estado, Pedro Manuel Abreu. E ele tem um livro sobre acesso à justiça, e lá no início, ou logo no início, ele traz um conceito de refundação do Pierre Legendre, eu acho que é. E ele fala da refundação da sociedade na modernidade. E eu acho que esse momento atual de pandemia, que está todo mundo assim, meio que sem saber para onde vamos, de onde, né, o que vai acontecer com esse vírus, o que vai acontecer com essa nossa situação enquanto individual, enquanto sociedade, né? Talvez a gente, acho que a única certeza agora é que a gente está refém de um vírus, né? Sim. Que não há uma teoria total, como tu disse, que não há uma teoria que possa dar conta, ou que todos aqueles que se aventuraram em dizer que essa é a solução para o problema, erraram, né? Seja na saúde, seja no judiciário, seja na economia, porque o vírus está manipulando todo mundo. E talvez até para usar né, o que a rede social usa hoje em dia, quem está lacrando é o vírus, né? Ninguém está lacrando mais nada. Então, talvez seja no momento de a gente usar esse conceito PR para a gente refundar o próprio sujeito, né? E a própria sociedade a partir do novo contexto de solidariedade. Porque o que se sabe sobre o pós-pandemia, o que se sabe agora enquanto nesse distanciamento social, isolamento social, abre, fecha, hoje se discute, nesse momento, os crimes relacionados à pandemia, né? Descumprir, por exemplo, um decreto aí em São Paulo, né? Se não me engano, o Dória baixou um decreto para usar máscara. Quem descumpre o decreto? Comete um crime, o crime de 268, esse crime é de menor potencial ofensivo. Sim. Se o sujeito que está infectado sabe que está infectado
vai até um outro local que, né, deliberadamente provoca a contaminação, comete o crime de pandemia, se ele fez isso de forma culposa, não sabia, involuntária, comete o crime na modalidade culposa. Além disso, tem aqueles outros crimes dessa época típica agora, né, de fake news, de falsificação, de adulteração. Então, nós temos um cenário totalmente novo que talvez nós precisemos, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, dar um passo atrás, repensar essa nossa posição para que as nossas, digamos, a solução desses conflitos, que eles tenham um viés penal, e a nossa sociedade é pródiga, né, em lançar crimes, sempre quando precisa resolver um problema que aparece na mídia, né, massivamente. O que me lembra agora, recentemente, aquela história do sujeito aí em São Paulo, né, do ônibus lá, que, enfim, que praticava ato lá obsceno e que, né, rapidamente se criou uma lei para conter isso, uma lei penal. Então, acho que esse momento de a gente resgatar essa vida social, individual e social, para buscar outra forma de resolver nossos conflitos, talvez seja um sintoma necessário, e o juizado especial criminal, acho que tem um compromisso fundamental. Nós trabalhamos todos esses conflitos e muito mais, e agora o acordo e não prescrição penal também vai trabalhar isso numa linha, talvez num andar intermediário, né, da lista de crimes. Se a gente não perceber este momento como um momento ímpar de, quem sabe, contribuir e assumir esse compromisso que a gente tem feito de ajudar a sociedade a superar esse momento por outras formas que não a sanção penal, eu acho que o futuro tende a ser pior ainda, né? Um futuro polarizado, que é hoje, sobre vários aspectos, mas também oportuno para que a gente resgate esse viés consensual. E sim, você faz juizado, tu concorda comigo? A gente vê um TC chegando na audiência de conciliação para composição entre as partes. O que é o TC? É um relato de um crime. Mas a solução que se dá ao final da audiência não é criminal. É uma solução civil. É um acordo entre as partes, é um pedido de desculpa, é sei lá, até às vezes a obrigação, o compromisso de reparar aquele dano involuntário, eventual, que precisa, que talvez tenha uma melhor solução para a vítima. E isso, esse momento é fundamental para a gente. E o FONAGE tem, acho que, tem honrado esse compromisso que assumiu a longa data, né? Nós vamos aí para 48 encontros, eu acho, até o último estivemos juntos em Foz do Iguaçu falando sobre o tema. Esse compromisso tem sido, eu acho que, desempenhado muito, assim, positivamente por todos os presidentes, e agora com a nossa presidente aí, a Janice, a advogada Janice, de forma brilhante. E, assim, na verdade, sabe, Mauro, o que eu percebo é, assim, o papel do FONAGE, pelo menos para mim, porque a minha participação no FONAGE é muito recente, né? Eu sou muito novo dentro do FONAGE, mas assim, o FONAGE me ajudou a refletir muito, sabe? Amadurecer muitas ideias, né? Porque a gente vem muito dessa linha punitivista mesmo, né? Que é a linha clássica do direito penal. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? Quer dizer, sair de uma sintonia de via única para uma sintonia de multiportas, né? Quer dizer, com opções alternativas de solução de conflitos, né? E com a resposta da sanção, como você falou, da última ratio dentro do direito penal comum, que isso já é, né? Dentro do sistema do juizado, a gente tem lá, expressamente na Lei 9.099, que se deve evitar ao máximo a privativa de liberdade, né? E o que a gente vê, infelizmente, na prática, pela atuação de colegas nossos, tanto em varas de juizado como em colégios recursais, a própria postura de representantes do Ministério Público, de advogados mesmo, quando atuam como querelantes, né, ao lado do querelante, é sempre no sentido da punição, né, dessa solução vertical, né, de cima para baixo, e não se vislumbrando que ela pode ser dada de uma forma muito mais legítima, de baixo para cima.
Uhum. em que os interessados ou os envolvidos naquele conflito, eles podem sim dar uma solução para o conflito que é deles, e não cabe ao Uhum. Estado se apropriar desse conflito, né? Então, acho que isso aqui é importante, mas isso é por isso que eu acho que é fundamental o papel do FONAGE, porque propicia esse tipo de meditação, de reflexão, de debate, né? De troca de É. ideias. Eu acho que talvez a gente deva insistir nessa questão da mediação e da conciliação dentro do espectro do juizado especial criminal, é, num ponto específico do conflito. Acho que a gente tem que abandonar aquela ideia que é própria do Estado totalitário ou do Estado tradicional, do sistema penal tradicional, né, em que o Estado usurpa, furta das partes o direito de dizer, de decidir, de aplicar a sanção penal, né? Porque o Estado, quando ele faz isso, ele só quer resolver o caso penal. Ele esquece os detalhes, ele não quer saber dos sentimentos, ele não quer saber o que sente a vítima, o que sentiu a vítima, o que sente o autor do fato. Ele se preocupa em descobrir quem foi o responsável e aplicar a sanção. E essa sanção, certamente, ela vai só significar sofrimento, dor para o acusado e para a vítima, porque na maioria das vezes não tem benefício direto à vítima. Se a gente Não. abandonar essa ideia e passar a perceber que o conflito é inerente à sociedade, né? Não existe sociedade sem conflito. As pessoas às vezes se deparam com um conflito que acaba sendo categorizado como crime e o juizado está lá para resolver. Mas se eu, no juizado, enquanto juiz, promotor, conciliador, trabalhar este caso apenas como mais um caso a ser encontrada uma solução final para resolver aquele caso, e não aproveitar este momento para mostrar às partes que é possível administrar esse conflito e todos os outros que virão. A gerir Sim. o conflito, eu acho que é, sabe, uma perda de uma oportunidade. O conflito vai existir. Ele existe hoje, se materializou nesse TC ou nesse crime, e se esse for resolvido, amanhã pode aparecer outro. Se as partes estiverem cada vez mais alertadas deste fato, eu particularmente acredito mesmo que no próximo conflito semelhante, ela já vai estar talvez mais preparada. Por isso que hoje, né, e sempre a gente tem insistido na formação dos conciliadores. Aliás, um abraço para todos os conciliadores. Vejo a Cris aí entrando, que é minha colega instrutora do CNJ, uma servidora aqui do Estado de Santa Catarina que tem muitos trabalhos nacionais, até o projeto de conciliação por WhatsApp é dela, e inclusive Maravilha. a lei recente, né, alterou o artigo 22 aí para propiciar, possibilitar a conciliação via sistema virtual. Mas, enfim, essa ideia de que o conflito ele é inerente e que ele vai se repetir, se eu preparo as pessoas para administrar esse conflito, e tenho profissionais capacitados para isso, voltados para isso, olhando isso, o resultado do processo é outro. É um detalhe. Né? E na composição civil ou na transação penal, conciliadores preparados, promotores preparados e, mais ainda, policiais preparados. Né? O Guilherme provocava a gente aqui, estou vendo nos comentários, sobre a decisão recente do STF, acho que na DI 3170, se não me engano, 3118, 3718, enfim, recentíssima, desse mês, discutindo se o termo circunstanciado é de competência da delegacia, da autoridade policial, delegado, ou do policial militar, ou da autoridade judicial para fins de discussão daquele artigo da lei de drogas. É Uhum. evidente que o termo circunstanciado é um relato de algo que Sim. aconteceu, de um conflito entre as partes. E que todos são legitimados para resolver isso. Não há uma competência exclusiva, e nem pode haver. Porque quanto Exatamente. mais eu torno isso sistemático, mais eu me afasto daquela solução que tu disse, próxima, né, das partes, com o protagonismo das próprias partes. E mais eu me aproximo do sistema tradicional, que é sentença, que é decisão, que é fato concreto, que não leva em consideração sentimentos nem interesses das partes. Isso é péssimo. Uhum, exatamente, é. Inclusive, você acabou respondendo aí a pergunta do Johnny sobre essa questão
do pronunciamento do Supremo sobre essa questão. Eu acho que, embora a questão era pontual sobre a competência do juiz, e que talvez até o autor da ADI, que eu acho que é a Associação dos Delegados de Polícia, acabou fazendo a interpretação um pouco rasa da decisão, né? Dizendo que agora a competência é só do magistrado fazer TC. Não, eu acho que é pelo contrário. E eu acho que é essa mudança de mentalidade que a gente precisa. O professor Vará tinha aquela frase, ou aquele pensamento, que não basta a gente olhar o novo com os olhos não adianta olhar o novo com os olhos do velho, porque o novo se torna velho. Ou seja, não adianta eu atuar enquanto policial militar, enquanto policial civil, enquanto promotor ou enquanto juiz, com uma mentalidade no direito penal tradicional, em buscar solução, sentença, decisão, condenado, absolvido, enfim, esse tipo de solução para o juizado especial não é o ideal, não é a mens lege, não é o interesse. Eu preciso partir de outro pressuposto, de outro princípio. Qual o princípio? De restauração dos vínculos sociais, de recomposição das relações entre autor e vítima no primeiro momento e depois entre a sociedade. Essa replicação, né, de uma solidariedade, para usar o termo talvez até de Durkheim, mas a solidariedade verdadeira entre as pessoas, trabalhada lá pelos noruegueses, você vai entender que o crime, eu acho e concordo com isso, o crime não é ontológico. O crime é uma pessoa que diz que é crime, é o legislador, isso é crime, tal conduta é crime. Assim como diz, ela pode dizer, não é mais crime. A sociedade é mutável e hoje nós precisamos repensar isso, principalmente nesse momento. Diversos crimes, até a lei da fake news, né, em discussão agora, que tenta criminalizar esse tipo de conduta, eu particularmente acho que não tem sentido, né? Quanto mais você criminaliza condutas, quanto mais você usa o Estado, ou usa do Estado a sua ferramenta mais dura, mais cruel, para resolver conflitos sociais, parece uma falência, né? Uma incapacidade do próprio Estado em gerir a sociedade por outras formas, ou de outras razões. Sim, exatamente. Na verdade, eu percebo, sabe, Mauro, que eu acho que essa é uma das grandes ambiguidades do Estado, né? O Estado, ele quando deveria fazer uma intervenção mais firme, né? Ali na primeira infância, né? Desde a época da gestação mesmo, né? Na fase pré-escolar, na fase do ensino fundamental, do desenvolvimento do ser humano, biológico, inclusive com uma alimentação de qualidade, enfim, nesse momento que o Estado deveria se fazer bastante presente, né, ele se omite, ele finge que o problema não existe. Quando esse ser humano atinge ali a adolescência e atinge a idade adulta, aí o Estado se faz presente e restringe a liberdade da pessoa, né? Quer dizer, essa dualidade, né, essa incoerência do Estado, ela é muito gritante num país como o nosso, né, que é uma das maiores economias do mundo, uma distribuição de renda péssima, né, um país que tem 40 milhões de pobres ou abaixo da linha da pobreza, né, e que se dá esse luxo, né, de não propiciar uma vida digna ali no início da vida da pessoa, mas na hora que a pessoa comete algum tropeço, o Estado vem com a mão forte dele e restringe a liberdade humana, né? Então, essa incoerência que e a gente replica isso, né? A gente replica. E essa cultura da sentença, ela vem para confirmar isso, né? Quer dizer, a gente tinha que migrar para a cultura da paz, né? Eu acho que aí claro, teria uma evolução. Essa contradição fica bem clara, né, quando você percebe que o país, né, que o Brasil tem diversas opções de solução que não apontam para a sentença, né, e apontam para soluções consensuais, como é o próprio juizado, que abrange um grande número de crimes,
E mesmo assim, o país é o terceiro no mundo com o maior número de pessoas, terceira ou quinta, dependendo da forma de contagem, mas enfim, está entre as grandes nações ou as nações que têm a maior população carcerária, né? O que parece assim, ilógico. Se eu projetei um sistema acusatório, hoje oficialmente dito acusatório, né? O terceiro A da Lei 3.964 oficializou, ainda que está suspenso, mas enfim, oficializou que já era dito por todos, ou pela maioria da doutrina, desde a Constituição de 88. Se esse sistema acusatório de base garantista, e me perdoe os garantistas, né, que seria, então, ideal, porque garantiria, pelos 10 axiomas, a correta aplicação da lei penal, na verdade, mesmo seguindo todo esse modelo, o que eu vou encontrar no final da linha? Mesmo aplicando uma sanção que tenha um viés, ou que tenha um objetivo de retribuição pelo mal praticado, ou prevenção para a prática de outros crimes, e que se diga ressocializadora, eu vou encontrar no final dessa linha apenas mais um condenado, e o mesmo condenado de sempre, né? Talvez etiquetado, e uma vez etiquetado, lembrando Barata e todos mais, né? Você sai daquela instituição e não vai encontrar nada melhor do que quando você entrou. Ao contrário, né? Você não vai ter oportunidades, você não vai ter... ou as suas oportunidades vão diminuir muito, né? E a ressocialização, me desculpe, não é possível você aceitar ou acreditar que se ressocializa no ambiente que a gente conhece, né? Ou pelo menos na maioria, numa boa parte do sistema prisional, de pena privativa de liberdade. E o que chama a atenção é que, embora o legislador tenha, ao longo dos anos, criado diversos mecanismos, e na própria, né, no pacote anticrime, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, é um sinal claro desse viés consensual. Eu acho que quando você inclui dentro do pacote ou dentro da Lei 8.072 como crime hediondo o furto, né, o porte de arma, como se isso fosse capaz de reduzir criminalidade, é um tiro na água. Quem trabalha no crime há tantos anos, como nós dois, né? Eu estou há 22 anos aí na magistratura, nos últimos talvez 15 estudando o sistema de justiça criminal no país, você percebe a lei de drogas que antigamente previa 3 anos, hoje prevê de 5 a 15, não diminui criminalidade. O que diminui criminalidade é exatamente o que tu falou. A educação da primeira infância, o acompanhamento na segunda infância, o apoio na adolescência né, o incentivo enquanto modelo que pode, de apoio integral da criança, que sequer né, concretizado, que é concretizado, mas enfim, é um sistema brutal que acaba, nesse momento de pandemia, talvez sendo pior ainda em vários aspectos. O que um aspecto também, uma abordagem também que eu acho que é interessante fazer, sabe, Mauro, é de que quando a pessoa ela é punida, ela recebe uma sanção penal, invariavelmente ela se sente injustiçada. Sim. E ela não se sente responsabilizada, né? Quando você consegue, via mediação, via conciliação, via composição, via solução de consenso, as pessoas acabam se responsabilizando. De fato, né? Quando você consegue despertar nela um olhar para o outro, né? Esse olhar dela conseguir se colocar no lugar do outro, né? A pessoa se responsabiliza, né? E isso vem ao encontro de um dos objetivos maiores do direito penal, que é justamente a prevenção, né? Quer dizer, será que a pessoa que se sentiu responsabilizada, será que ela vai cometer um novo crime? Talvez não, provavelmente não, porque ela já percebeu o quanto aquilo causou de dano para o outro. Agora, uma pessoa que se vê injustiçada, que se sente punida injustamente, né, porque ela não consegue fazer essa reflexão, essa autocrítica, ela certamente vai voltar a delinquir, certamente ela vai voltar a violar a lei penal.
Quer dizer, Ainda mais então se é dentro passar disso pelo que a gente está... sistema de justiça, né? Ainda mais se passar Exatamente. pelas cadeias de hoje em dia. Exatamente. E aí as portas se fecham para a pessoa, e então é um ciclo vicioso, né? E a Uhum, cultura da paz, ela transforma esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso, né? uhum. Mas isso é uma mudança de mentalidade, né? Daí porque eu volto a dizer, esses eventos do Fonage, essas reflexões, esses eventos todos que o Fonage promove, essas discussões de enunciados, enfim, tudo isso faz com que a gente pense, com que a gente reflita sobre essas questões, e isso traz um upgrade para o nosso dia a dia, né? Com certeza. E isso é claramente visível nas decisões dos tribunais superiores, desde o do STJ, né, adotando os nossos enunciados na parte de drogas, né, da reincidência, enfim, esse aporte do FONAGE, né, concentrando juízes do sistema, trabalhando digamos, os critérios, a principiologia é importante para manter a unidade de um sistema que ele deixou há muito tempo de ser uma exceção. Hoje, tanto no civil quanto no crime, a distribuição de processos é enorme. As pessoas procuram muito o juizado porque veem nele aquela justiça próxima, né, que o Cazu falava, que os noruegueses falam, né, na parte criminal. A justiça restaurativa levada a efeito dentro da própria comunidade, ela faz com que as pessoas que estão envolvidas diretamente neste conflito participem não apenas da solução, mas também de como resolver o conflito. Aquilo que tu falou, e o Barcelar trabalha bem isso, né? Quando a pessoa participa da solução, mas também participa de como fazer, encontrar essa solução, o resultado é muito mais duradouro do que uma solução imposta, do que uma solução, né, que vem através de uma sentença ou de um juiz que segue o modelo tradicional. Eu tenho trabalhado com a mediação, mais recentemente, na instrução dos colegas que estão trabalhando nos centros de solução de conflitos, os SEJUSCs, e a gente percebe isso muito claramente. Dar a oportunidade da pessoa contar a razão, o motivo, por que ela está ali, por que ela se envolveu naquilo, ou por que ela quer sair daquilo, traz uma qualidade no resultado muito maior. Né? E no crime não é diferente. E aí a gente consegue linkar com aquela necessidade preemente de uma capacitação também para o modelo de juizado especial criminal. Os tribunais, a gente está no sistema, sabe disso. Por mais força que a gente tenha feito nos estados, só recentemente os estados e o próprio CNJ passou talvez a olhar com outros olhos o sistema de juizado especial, aceitando a possibilidade de criar cursos de capacitação, né, para conciliadores e para mediadores. Nós também, dentro da Infam, criamos cursos para juízes do sistema, ou que operam o sistema, que estão para entrar no sistema, exigindo também para as turmas recursais, né? O colega agora está numa turma no Colégio Recursal em São Paulo, aqui em Santa Catarina há uma obrigação, e a gente luta por isso no CNJ, para instituir como obrigação essa preparação para o colega mudar o sistema, porque ele vem com a mentalidade, ou está com a mentalidade de justiça civil, de processual civil, processual penal, que é muito importante. Me lembro do Buzzi. É muito importante o sistema penal, o sistema civil comum. Tem causas que devem ser resolvidas por ele, mas tem causas que não. Outras das causas simples não precisam desse sistema, mas é preciso capacitar para isso. Uhum. Sim, exatamente. Porque a pessoa traz, e não é nem por mal, né, Mauro? Não Sim, é por mal. sim, A pessoa traz aquele mito do Código Penal, do Código de sim. Processo Penal, né, do Código de Processo Civil, para dentro da turma recursal civil, da turma recursal da Fazenda Pública, da turma recursal criminal, né? Mas é uma outra sintonia. O ritmo ali é diferente. É um sistema próprio, né? Com uma principiologia específica, né? É por isso que o Singular. sistema é juizado especial, né? Ele é especial porque ele não é comum. E
um medo que me dá agora, embora eu não esteja, porque até pouco tempo atrás eu acumulava a vara comum, juízo comum e juizado especial. E agora eu estou na vara da violência doméstica e juizado especial. Então, o acordo de não persecução penal não é um tema que eu vou trabalhar com frequência. Acho que sequer vou trabalhar, muito raramente. Mas, enfim, com o acordo de não persecução penal, nós temos uma possibilidade de acabar sofrendo o sistema consensual as mesmas críticas que no início ou alguns doutrinadores ainda endereçam ao juizado. Por quê? É claro que com a facilitação de acesso da população à delegacia e depois ao fórum, muitas das situações que o delegado resolvia acabaram vindo parar no fórum. Então, essa é uma crítica que se faz ao sistema. E com razão, né? Não há um filtro dessas questões. Mas eu, particularmente, acho que mesmo que a gente tenha esse problema, né, por assim dizer, de questões antigas serem trazidas para o judiciário, acho que a gente pode aproveitar aquela oportunidade para mudar a mentalidade. Mas no acordo, que agora vai passar a ser também alvo de uma justiça consensuada, feita entre a parte e o promotor e o judiciário como fiscal, né, o artigo 28 diz ali, se a gente não trabalhar, se os promotores de justiça não trabalharem esse acordo pelo viés consensual, com os olhos, né, voltados para os objetivos do consenso, também vai ficar, daqui a um tempo, problemático, porque essas pessoas, se não forem bem conduzidas por um acordo, entenderem o alcance do acordo, ou entenderem aquele momento, eventualmente poderão reincidir. E aí perderão a chance, né, de não sofrer a sanção penal. Terão 2 processos a responder e certamente isso vai fazer com que aumente ainda mais a nossa população carcerária. Então, eu insisto que capacitar conciliadores e juízes leigos é fundamental, são os auxiliares primeiros do sistema de justiça. Mas capacitar delegados, promotores de justiça, juízes, policiais, todos, também é necessário, porque senão a gente tem um grande sistema, que agora é gigante, com mais de 90% dos crimes previstos, mas trabalhando no módulo automático, né? E isso é péssimo para o sistema. Uhum. Atualmente, você está trabalhando, você está numa equipe de trabalho da presidência do CNJ, né? Com Sim, enfoque a no gente tem feito um sistema, né? trabalho com, né, muita honra, represento o FONAGE lá no grupo de trabalho do Juizado Especial, com a conselheira Candice, e lá a gente, junto com outros colegas de vários setores, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça do Trabalho, a gente tem levantado todo o sistema de legislação administrativa dentro do CNJ e também feito um diagnóstico nacional do sistema. Nós passamos aí um primeiro ano com muita produção e agora, como todos, né, atingido por essa pandemia. Mas mesmo assim não deixamos de trabalhar, fazemos reuniões de tempos em tempos, do módulo virtual, como estamos fazendo aqui. E essa produção é que eu chamei a atenção antes. Agora o CNJ ele percebeu, através de várias iniciativas, que também é importante trabalhar o sistema de juizado criminal, porque a quantidade de processos, a quantidade de questões que acabam repercutindo no resto do sistema é grande a ponto de, se você não trabalhar bem isso vai repercutir no sistema tradicional de justiça, porque reincidência, você sabe, né? A reincidência é ponto fundamental para você dar direitos ou para você tirar direitos. Se você não trabalha bem juizado, tu acaba incidindo ou caindo nesse problema da reincidência. A pessoa tem oportunidades, mas se ela falhar ou for mal encaminhada, e acontece, né? Acontece, às vezes a pessoa é pressionada, ou é premida a fazer um acordo que não sabia bem se devia fazer, o nosso sistema de defensoria não é tão eficiente, mas enfim, eu acho que é necessário levar isso em consideração para continuar seguindo com esse sistema. Isso que você está falando, viu, Mauro, me faz lembrar a atuação que eu tive durante muitos anos. Durante 14 anos eu fui juiz do júri, do Tribunal do Júri.
na minha comarca anterior, Bragança Paulista, por 5 anos e meio, e depois um bom tempo em Campinas, por quase 10 anos, né? E nesse período, a gente tinha muito feminicídio, né? Eu acabei atuando em muitos casos de homicídio em ambiente doméstico, né? E o que a gente percebia era isso, quer dizer, se houvesse uma atenção maior de um trabalho comunitário, de rede, de proteção à vítima, à mulher de violência doméstica, provavelmente aquela vida teria sido poupada, né? Uhum. Então, muitas vezes, esse trabalho, ele acaba prévio, né? Um trabalho preventivo, né? E ligando aí vários atores da sociedade, você acaba evitando que esses casos cheguem na justiça tradicional, né? Infelizmente, isso não é a regra, né? A tua atuação também é em violência doméstica, não é? Também. Aqui nós temos na minha cidade, nós temos uma boa rede formada de violência doméstica, mas também no próprio juizado nós temos uma atuação muito forte da Polícia Militar querendo interagir até a nível de conciliação. Nós, o ano passado, trabalhamos junto à presidência do tribunal para formular convênios tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar, para que as pessoas façam as primeiras conciliações na própria polícia. Eu sei que alguns estados, e talvez o Rio de Janeiro, o Joaquim sempre lembra, ele diz, não, isso é impensável, né? Fazer conciliação na sede da Polícia Militar, não há como. Mas em outros estados, aqui é um bom exemplo disso, a polícia tem avançado bastante na capacitação dos seus policiais militares, a Polícia Civil também, e essa capacitação de todo o sistema em formato de rede, seja para a violência doméstica, seja para o juizado especial, ela tem um resultado positivo no final das contas, né? Nós temos programas aqui, aquele programa que tu conhece, que eu aplico aqui, a advertência qualificada, né? A gente acaba trazendo as entidades educacionais, as universidades, os cursos de formação, tanto de serviço social, como direito, como psicologia, a própria municipalidade com aqueles programas de apoio, e a recuperação é muito interessante. Você acaba dando uma atenção mais completa, né? Isso é dentro do artigo 28, né, Mauro? Do Exato. porte de droga, né? Fala um pouquinho disso, Mauro. Fala um pouquinho desse trabalho. Eu já tive a oportunidade de comentar isso com outros colegas e até recentemente nós fizemos uma apresentação do projeto em outro estado e a gente percebe que esse programa tem um sucesso porque ele resgata exatamente o objetivo do juizado, que é esquecer, né, por um momento, que foi violador de uma regra de direito que protegia um bem jurídico, né, eleito pelo legislador, para se dedicar ao usuário de drogas. E, aliás, na minha visão, cumprir o que determina a lei 11.343. Né? O usuário de drogas, um tratamento. O traficante, outro tratamento. Então, agora, concentrado no usuário de drogas, você pode digamos, fazer um pouco mais do que a lei diz, porque a lei diz, encontrado usando droga, advirta, né? Aplique a medida de advertência, a pena de advertência. O que é advertência? Eu não posso, né, esquecer que até para individualizar uma pena eu tenho que analisar todo o caso concreto. Para individualizar uma advertência eu também posso fazer isso. Tem usuário leve, usuário pesado, usuário dependente, usuário de crack, usuário de maconha. Tudo isso a gente acaba fazendo num projeto chamado Advertência Qualificada. Então, nós entrevistamos esse sujeito, esse usuário de drogas que foi flagrado com a droga e teve um terceiro lavrado contra si. Ele vem para uma audiência e passa por uma equipe interdisciplinar. É atendido lá por vários setores, inclusive a sua família às vezes é atendida por programas da prefeitura, programas locais, se for o caso interna, arruma trabalho, enfim, faz um dia de princesa para o usuário. E acaba que o resultado é positivo. O nosso índice de reincidência cai bastante,
né, quando é feito isso, porque o sujeito talvez precise de um apoio. O uso de drogas é um problema de saúde pública e não um problema criminal. E quem sabe a sociedade amadureça ainda para entender isso, que é preciso investir na educação, porque se você abrir mão disso, o futuro é pior. Né? É um passo do uso para o tráfico, um passo do uso pela falta de dinheiro e daí para o furto, para o roubo e depois para a cadeia. Então, você tem uma possibilidade de frear isso, aplicando alguns métodos. E a prática diz isso. Eu acho que a nossa ciência, né, a nossa, no juizado especial, na violência doméstica, talvez na infância, é preciso você acreditar. Né? Nós somos meio que teimosos, acreditamos que vai dar certo. E eu acho que assim é que, efetivamente, a gente obtém melhores resultados. Exatamente, é isso mesmo, né? Mauro, acho que a gente já está indo para o nosso finalmente aqui. Ah, passou tão rápido. Pois é. Você quer fazer as tuas considerações finais? O que você achou aí? É a tua primeira live ou não? Live do Fonage, sim. Eu tenho praticado com os meus alunos aqui da Escola da Magistratura, da Escola do Ministério Público, né? A gente tem adotado esse sistema para poder superar aí as aulas dentro das escolas, mas um bate-papo assim descontraído contigo é a primeira, né, sobre temas que nos interessam. Eu acho que nós estamos num momento muito singular. E aquilo que eu disse no início, eu acho fundamental. Todos precisam fazer ou utilizar esse momento para fazer uma reflexão interna e encontrar sua posição na família, na sociedade, enfim, dentro do seu ambiente profissional e, quem sabe, resgatar valores que passam ao longo daquela polarização, daquela rivalidade, daquela necessidade de acertar, de lacrar, como eu disse antes. Nós estamos numa sociedade tão plural que não existe um modelo único de solução. E na justiça criminal isso é cada dia mais evidente. Eu não posso aceitar que só o sistema garantista, aliás, que só existe um sistema acusatório. Eu não posso acreditar que só uma decisão é a melhor decisão. Talvez para vários casos, várias decisões. E se a gente conseguir, aos poucos, passar isso à sociedade, eu acho que vai ser muito melhor o futuro do que é hoje. E a gente precisa disso. Exatamente. Eu acho que de tudo que a gente está falando, né, Mauro, fica aquela ideia que eu tentei expor lá no nosso último Fonage em Foz do Iguaçu, né? De que a gente tem, às vezes, a ideia de que o Poder Judiciário detém o monopólio sobre a justiça, né? E isso é um equívoco, né? O Poder Judiciário ele detém um monopólio sobre a jurisdição, né? Mas a justiça é algo muito maior do que a jurisdição, né? A justiça é um vetor, né? Um valor que todos nós devemos tentar aplicar no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pela via do consenso, permite que as pessoas, de forma responsável, construam soluções a partir do diálogo, eu acho que aí a gente está realmente conquistando um patamar de justiça verdadeiro, né? Que é muito mais do que aplicar a lei ao caso concreto, né? Então, assim, o Poder Judiciário ele tem o seu papel relevante dentro dessa construção do justo, mas ele não tem um monopólio, né? A justiça na verdade, é um direito e um dever de todos nós, né? No trabalho, na escola, no trânsito, seja onde for, né? Acho que a gente tem sempre que ter esse norte como um padrão mesmo de conduta. O Joaquim pontua bem, né? Quando ele diz que o nosso sistema é um sistema de justiça colaborativo. Exatamente. Ele é solidário, ele é humano. Né? Nas palavras do Barcelar, da última live, nós temos que visar o amor, né? E, de fato, né? Com amor, com solidariedade, com paixão, com respeito ao próximo, a gente vai se reconhecer um no outro e o resultado disso só pode ser profícuo. Sérgio, eu agradeço muito, muito mesmo participar dessa live contigo. Estou muito contente. Agradeço a presença de todos aí, os colegas, e tenho certeza que os frutos serão excelentes disso. Sim. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Tchau, tchau.